Olá! A paz do Senhor, queridos irmãos amados. Que as bênçãos de Deus se derramem abundantemente sobre você e sua família. Hoje vamos falar sobre os 10 segredos sobre Moisés que muitas pessoas desconhecem, revelados agora para enriquecer nosso entendimento sobre esse líder bíblico. O primeiro segredo, pouco conhecido, é o episódio em que Moisés, em um momento de profundo desespero diante da transgressão do povo, pediu a Deus para que seu próprio nome fosse removido do livro da vida como um ato de identificação sacrificial com Israel. Mas por que Moisés chegou a tal extremo e o que isso nos ensina? Esse momento crucial ocorreu durante a adoração ao bezerro de ouro, um evento que expõe as fraquezas humanas e a propensão das pessoas a se desviarem de sua devoção a Deus. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos, os israelitas, impacientes, cederam à tentação de criar um ídolo para adorar. Fundiram suas joias de ouro para criar o bezerro, desviando-se assim do primeiro mandamento de Deus. A impaciência do povo os levou a procurar Arão como seu líder espiritual substituto, que, obediente ao pedido, esculpiu o bezerro de ouro, desafiando abertamente a proibição divina. O que se seguiu foi um período de libertinagem, onde o povo se entregou a prazeres mundanos, em total contraste com os mandamentos de Deus. Quando Deus alertou Moisés sobre a apostasia do povo, este desceu do monte e, ao testemunhar a cena de adoração ao bezerro, quebrou os tabletes da aliança em um ato de indignação. Mais tarde, Moisés intercedeu pelo povo, suplicando a Deus que perdoasse o pecado de Israel, mesmo reconhecendo sua gravidade. O gesto de Moisés de oferecer-se como sacrifício pelo povo revela sua profunda compaixão e devoção a Israel. Ele estava disposto a enfrentar a condenação divina em lugar do povo pecador. No entanto, Deus não aceitou essa oferta, indicando implicitamente a necessidade de um sacrifício maior, que futuramente seria cumprido em Jesus Cristo. Essa história não apenas ilustra a grandeza da misericórdia divina, mas também aponta para o sacrifício redentor que viria mais tarde, culminando na morte e ressurreição de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Moisés, nesse contexto, figura como um precursor desse sacrifício, demonstrando o amor e a dedicação necessários para interceder pelo povo diante de Deus. A plena e completa expiação realizada por Jesus demonstra o coração sacrificial que ele possuía ao entregar sua vida pelos nossos pecados. Embora Deus tenha concordado em poupar a nação, reservou-se o direito de julgar os pecadores individualmente, mantendo assim a justiça divina. A promessa divina de permanecer fiel a Israel e de manter sua presença com eles é evidenciada na instrução para conduzir o povo ao lugar designado. Deus garante ainda que seu anjo irá adiante deles, guiando e protegendo. Além disso, encontramos o relato de Moisés e o ídolo de Nuxã. Nos livros de reis da Bíblia, é feita referência a uma imagem de uma serpente enrolada em um poste, conhecida como Nuxã. Esta imagem é descrita no livro de Números, após a libertação do Egito, quando o povo, insatisfeito com suas condições, recebe a punição divina na forma de serpentes ardentes. A intervenção de Deus, mediante a oração de Moisés, resulta na criação de uma serpente de bronze erguida em um poste, que promete cura aos que olharem para ela. No entanto, ao longo do tempo, os israelitas começam a adorar essa serpente de bronze, desviando-se da adoração exclusiva a Deus. Essa idolatria é destacada nas reformas posteriores de Ezequias, quando a serpente de bronze é destruída para evitar sua adoração. Essa história ressalta a tendência humana de transformar até mesmo coisas boas em ídolos, evidenciando a necessidade de uma adoração exclusiva a Deus. Outro ponto intrigante é a tentativa de Deus de matar Moisés durante o episódio da sarça ardente. Moisés, escolhido por Deus para liderar a libertação dos israelitas do Egito, falha em cumprir o mandamento da circuncisão, possivelmente influenciado pela oposição de sua esposa e pela cultura de sua tribo adotiva. Esse incidente revela a necessidade de obediência total a Deus, mesmo por parte daqueles que ele escolhe para grandes propósitos. A severidade do julgamento divino destaca a santidade de Deus e sua exigência de retidão daqueles que o representam. A resolução desse problema por Zípora, com a circuncisão de seu filho, mostra que a obediência é essencial para a obra de Deus. Assim,
Moisés precisava corrigir sua desobediência antes de poder cumprir sua missão divina de ensinar a lei aos israelitas. Este episódio enfatiza que Deus não tolera a desobediência, mesmo daqueles que ele escolhe para papéis importantes na realização de seus planos. Moisés, o líder marcante do povo hebreu, foi impedido de adentrar a terra prometida. Um desfecho que à primeira vista pode parecer desproporcional à sua suposta transgressão. O episódio em que ele, movido pela frustração com os israelitas, golpeia uma rocha no deserto, não parece, à primeira vista, motivo suficiente para tal punição. Afinal, Moisés testemunhou as poderosas pragas do Egito e liderou os israelitas em diversas vitórias militares, inclusive do alto da montanha de Si. Mas por que Deus permitiria que um único ato de desobediência, um golpe em uma rocha em Meribá, impedisse Moisés de realizar seu sonho de pisar na terra que Deus havia prometido? É importante considerar o contexto. Os israelitas, insatisfeitos e sedentos, clamaram a Moisés sobre a falta de água, desafiando tanto sua liderança quanto a providência divina. Moisés, por sua vez, busca orientação de Deus, que lhe instrui a falar com a rocha para que a água jorre dela. Contudo, em um momento de impaciência e desobediência, Moisés golpeia a rocha 2 vezes, em vez de seguir a orientação divina de falar com ela. Essa aparência de transgressão de Moisés adquire um significado mais profundo quando consideramos o simbolismo por trás da rocha. Em Êxodo 17, Deus instrui Moisés a ferir a rocha, prefigurando a obra redentora de Cristo, representada pela rocha, da qual fluiria água para saciar a sede espiritual do povo. Essa única ferida na rocha deveria representar o único sacrifício de Cristo pela salvação da humanidade. No entanto, ao golpear a rocha novamente em Números 20 em diante, Moisés distorceu esse simbolismo, sugerindo erroneamente a necessidade de múltiplos sacrifícios redentores. Essa ação não apenas desobedeceu à instrução divina, mas também comprometeu o significado da figura da rocha como representação de Cristo. Deus, em sua santidade e soberania, precisava corrigir essa distorção para garantir a integridade do simbolismo e a compreensão correta da obra redentora de Cristo. Portanto, a punição de Moisés, ao ser impedido de entrar na terra prometida, não foi simplesmente uma questão de castigo por um ato de desobediência, mas uma correção necessária para preservar a integridade do simbolismo divino. Essa narrativa nos ensina que a salvação não é alcançada por meio de obras ou repetidos sacrifícios, como sugerido pela segunda ferida na rocha, mas somente pela fé em Cristo, o verdadeiro e único sacrifício redentor. Quando Deus instruiu Moisés a falar com a rocha para obter água para a nação sedenta, em vez de seguir a orientação com serenidade, ele deixou-se levar pela ira e golpeou a rocha. Essa reação impulsiva, em vez de trazer a água desejada, acabou custando a Moisés a entrada na terra prometida. Além disso, temos o confronto entre Moisés e os magos do faraó, Janes e Jambres, narrado nos capítulos 7 em diante e em 8 de Êxodo. Nessas passagens, vemos Moisés e Arão desafiando o poder do faraó no Egito, exigindo a libertação do povo de Deus da escravidão e validando sua mensagem por meio de milagres. A figura de Moisés destaca-se na história não apenas pelos numerosos e variados milagres atribuídos a ele, mas também pela autoridade e poder excepcionais com os quais liderava o povo de Israel. É importante ressaltar que, embora tenha havido outros líderes, profetas e sacerdotes em Israel, nenhum se equiparou a Moisés em glória e poder antes da chegada de Jesus Cristo, o Messias. Moisés ocupava uma posição única, tanto pela grandeza de suas obras quanto pela autoridade que exercia. No entanto, mesmo diante de seus feitos milagrosos, Moisés não estava isento de oposição, como evidenciado pelo confronto com Janes e Jambres, os magos do faraó. Quando Deus instruiu Moisés e Arão a apresentarem um sinal ao faraó durante o primeiro encontro, lançando o cajado de Arão ao chão, sabia-se que o rei exigiria uma prova de poder. O cajado transformou-se em serpente diante dos olhos do faraó, desencadeando uma série de eventos extraordinários. Os magos do faraó, por sua vez, também demonstraram habilidades sobrenaturais, transformando seus próprios cajados em serpentes. No entanto, a serpente de Arão devorou as dos magos, um presságio sombrio para a corte do faraó. Embora os magos tenham conseguido replicar os sinais de Moisés e Arão em outras ocasiões, como na transformação da água em sangue, a superioridade divina acabou prevalecendo. Nos versículos 19 a 22 do livro de Êxodo, encontramos a descrição da primeira das 10 pragas que atingiram o Egito. Esta praga, conhecida como a praga do sangue,
foi uma manifestação poderosa da ira divina. Deus instruiu Moisés a ordenar a Arão que estendesse sua vara sobre as águas do Egito, transformando-as em sangue. Este evento afetou não apenas o rio Nilo, mas também todos os outros corpos d'água, desde rios até tanques e reservatórios, tornando-se uma praga universal. O resultado foi catastrófico. A água tornou-se inutilizável, causando a morte dos peixes e tornando-se imprópria até mesmo para o consumo humano. Surpreendentemente, os magos do Egito, com suas artes místicas, conseguiram replicar esse fenômeno, adicionando ainda mais sofrimento ao povo egípcio. Em vez de buscar reverter a maldição, optaram por intensificá-la, demonstrando sua própria arrogância e falta de compaixão. Suas ações foram um testemunho do caminho das artes sombrias, visando mais a exibição de poder do que a resolução dos problemas enfrentados pelo povo. Entretanto, sua habilidade de emular as pragas de Deus chegou ao fim quando enfrentaram a praga das rãs. A partir desse ponto, eles reconheceram a superioridade divina e o fracasso de suas próprias artes. A frase, "Isso é o dedo sobrenatural de Deus", foi uma admissão implícita de sua derrota frente ao poder divino. A capacidade dos magos de realizar esses feitos extraordinários foi atribuída à influência de Satanás, que, embora não igual em poder a Deus, possui habilidades de engano e imitação. No entanto, a vitória final permaneceu com Deus, cujo poder é incomparável e inabalável. Este episódio nos lembra da importância de discernir a verdadeira fonte de poder espiritual. Embora os magos egípcios fossem homens instruídos, lhes faltava a sabedoria divina, deixando-os vulneráveis à sedução das trevas. Mesmo nos tempos atuais, onde os milagres podem ser usados para enganar, é crucial manter a fé firme em Deus, pois somente nele encontramos a verdadeira luz e poder. Sua veneração por Moisés cresce ao considerar sua relação com Deus. Escolhido para um destino único, ele ascendeu ao Monte Nebo, onde teve uma visão abrangente da terra prometida. Deus, em sua sabedoria, optou por ocultar os detalhes da morte de Moisés, conferindo-lhe assim um mistério singular. O título de servo do Senhor concedido a Moisés resplandece como um distintivo de honra. Ao longo de sua vida, ele personificou esse papel com diligência e devoção. Cada ação era uma expressão de sua confiança no Altíssimo, aguardando suas instruções como um servo aguarda as ordens de seu mestre. O padrão estabelecido no Monte Santo guiava sua conduta, e sua dedicação a Deus era evidente em cada empreendimento. Moisés não se permitia ser sobrecarregado ou negligente em sua responsabilidade. Sua integridade e reverência pelo sagrado eram notáveis, refletindo-se em sua conduta impecável. Como servo fiel, ele não só realizava as tarefas designadas, mas as executava com zelo e devoção, demonstrando assim seu compromisso inabalável com o serviço divino. Moisés teve encontros extraordinários com Deus ao longo de sua jornada. Desde o momento em que se deparou com a sarça ardente até as maravilhas realizadas diante de Faraó e dos egípcios, cada experiência fortaleceu sua fé e desejo por um relacionamento mais íntimo com o Criador. Mesmo após presenciar as manifestações poderosas de Deus, como a abertura do Mar Vermelho e a provisão de água da rocha, Moisés ansiava por algo ainda mais profundo: conhecer pessoalmente o Senhor. Para Moisés, o maior tesouro não era apenas realizar obras milagrosas ou receber bênçãos divinas, mas sim desfrutar da presença e intimidade de Deus. Ele compreendia que a verdadeira bênção residia em conhecer a Deus pessoalmente, como afirmado por Jesus em João 17:3. Quando Moisés expressou seu desejo ardente de conhecer mais os caminhos de Deus, ele revelou sua fome espiritual, sua sede por uma comunhão mais profunda. A resposta graciosa de Deus às súplicas de Moisés foi simples, mas profundamente significativa: "Minha presença irá contigo." Essas palavras não só confirmaram o favor de Deus para com Moisés, mas também ofereceram a promessa de companhia divina em sua jornada. No entanto, Moisés não se contentou com isso. Ele não estava satisfeito em apenas estar na presença de Deus. Ele desejava mergulhar nos mistérios divinos e compreender mais profundamente os caminhos do Senhor. O desejo ardente de Moisés por uma comunhão profunda com Deus ecoava os sentimentos expressos pelo salmista, que comparou a busca espiritual à sede de uma corça por águas correntes. Essa busca não era apenas um anseio pessoal, mas uma aspiração que ressoava em cada coração crente. A busca por Deus vai além das formalidades religiosas. É um anseio por conhecer o Deus vivo, que sacia as necessidades mais profundas da alma. A resposta graciosa de Deus à petição de Moisés foi revelar sua glória de uma maneira que não o destruiria. Ele descreveu sua aparição usando termos como costas e face,
permitindo que Moisés visse uma manifestação de sua presença sem ser consumido por sua glória incomensurável. Isso não apenas demonstrou a compaixão divina, mas também renovou a aliança entre Deus e Israel, evidenciando sua misericórdia e fidelidade para com seu povo. Deus cumpriu sua promessa a Moisés de revelar sua bondade e glória de uma maneira que pudesse ser suportada pela frágil humanidade. Ao proclamar seu próprio nome diante de Moisés, ele manifestou sua grandeza e misericórdia. No entanto, o Senhor também ressaltou a limitação humana ao afirmar que nenhum homem poderia ver sua face e viver. A resposta graciosa de Deus ao pedido de Moisés foi uma concessão extraordinária. Ele concordou em mostrar a Moisés um vislumbre de sua glória, embora de forma limitada. Ao posicionar Moisés na penha e cobri-lo com sua mão, Deus permitiu que ele visse apenas suas costas, preservando assim sua santidade e a vida de Moisés. Essa cena revela a ternura e cuidado de Deus para com seu servo. Ao limitar a exposição de Moisés à sua glória, ele protegeu a vida e a integridade do homem que o buscava com tanto fervor. A experiência transformadora que Moisés teve ao vislumbrar a glória de Deus por trás foi um testemunho vívido de sua presença e poder. Embora Moisés não pudesse contemplar diretamente o rosto divino, sua proximidade com Deus deixou uma marca indelével em sua vida. Seu rosto brilhava com a maravilha daquele encontro celestial, refletindo a glória divina que ele havia testemunhado. Essa experiência íntima com o Senhor não só fortaleceu a fé de Moisés, mas também o capacitou para liderar e guiar o povo de Israel com ainda mais autoridade e confiança. Você trouxe um ponto crucial sobre a natureza de Deus. De fato, como espírito, ele transcende a compreensão humana e não pode ser limitado por forma física. Embora nenhum ser humano tenha visto a Deus em sua totalidade, Jesus Cristo veio como a revelação suprema do Pai. Suas palavras aos discípulos ecoam uma verdade profunda. Ver Jesus é ver o Pai. Continuamos nossa jornada de fé, confiando na revelação que recebemos e na promessa de Jesus de que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Através da fé, somos capacitados a ter um relacionamento íntimo com o Pai, guiados pelo Espírito Santo em nosso caminho. Se este diálogo foi enriquecedor para você, convido-o a se inscrever para receber mais conteúdo que possa fortalecer sua fé e expandir sua compreensão espiritual. Juntos, podemos compartilhar a luz da verdade e abençoar mais vidas ao nosso redor. Agradeço sua presença aqui e oro para que Deus continue a te abençoar em sua jornada de fé.